Uma saudação amiga a todos os membros do nosso canal, tá certo? Gostaria de agradecer a presença de vocês. É uma honra, sempre é uma honra poder dar uma palavra breve, mas sobre algo que os faça pensar e também faça praticar a contabilidade. Escola Raciocinando Sciente é aquela que promove conhecimento, não só contábil, mas a ciência geral, o raciocinando em matéria de conhecimento, a filosofia e o porquê. Eu gostaria de fazer um comentário agora sobre essa questão conceitual e patrimonial, né, que ela provém do professor Vicente Somasi. Então, se você gostar do tema e do pequeno vídeo, compartilhe, e faça sua inscrição. É muito rápido, é simples. Aí no canto direito do seu celular você faz a inscrição e recebe nossos vídeos. Geralmente toda semana nós postamos um vídeo, dois, tudo para melhor democratizar o conhecimento que nós desenvolvemos particularmente, mas para o público. A gente não desenvolve nada para a gente, porque o conhecimento para nós não vai servir para nada, vai servir só para nós. Tem que servir quando ele interessa e quando ele ajuda a sociedade. Pois bem, meus queridos, a gente estava vendo sobre alguns conceitos atuais, especialmente de normas internacionais, sobre avaliações de futuro do patrimônio e sobre conceitos normais que nós conhecemos. Só que a autoridade não vem deles. A autoridade desses conceitos, a estrutura moderna e a organização, ela vem de Vitinho de Somasi. Tá certo? Que, por exemplo, a origem do conceito ativo, que ela veio de Aristóteles, mas ela tem uma razão nos livros religiosos do século XVI, ela foi muito bem esclarecida por Vitinho de Somasi, certo? Ao mesmo tempo, a organização, a evolução gnosiológica desses conceitos no tempo, ela foi aperfeiçoada e organizada por Vitinho de Somasi. Também os demonstrativos que nós entendemos de contabilidade na relevação patrimonial não havia todos naquela época que nós temos hoje. Só que a base padrão, que é o balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de origens e aplicações, uma ou outra demonstração gerencial, todas elas vieram também da doutrina de Vitinho de Somasi, de um dos campos do conhecimento que ele criou, né? O estudo que envolveu a estatística e a análise do fenômeno no seu giro, na sua evolução, na atividade, na passividade, na produtividade, todas essas formas, a base organizada veio de um campo de conhecimento de Masi. Interessante que não só o conceito do esqueleto patrimonial, mas o desenvolvimento das definições gerais de patrimônio aplicada à área pública, área privada ou área social, vem também de Vitinho de Somasi. Então, quem não conhece Vitinho de Somasi, né, realmente não conheceu o pai da contabilidade moderna. É basicamente isso. Todos os pesquisadores da Itália, que eu conheço, que são grandes pesquisadores, por exemplo, posso citar aqui dois, o Dr. Stefano Coronella e o Dr. Saggiacomo, também, Massimo. Esses dois autores são autores também conhecidos na academia indexada, viu, gente? Só o Stefano tem mais de 100 citações, 100 publicações em revistas indexadas. Quer dizer, revistas aí reconhecidas mundialmente. Então, todos eles em sua biblioteca possuem as obras raras de Masi, né? E são poucos também os autores que as têm, porque as obras esgotaram rapidamente, né? Elas foram uma revolução na época, praticamente a descoberta da contabilidade atual, envolvida ao estudo do fenômeno patrimonial, veio dele, ele que relevou o maior congresso que houve em 1929, cujos anais foram relatados em 1930, que é o Congresso Mundial dos Contadores em Barcelona. A teoria mais importante foi a dele, não havia outra teoria, né? Aqui no Brasil, o 5º Congresso de Contabilidade foi um marco também na filosofia contábil, não havia filosofia da contabilidade, só havia um autor que falava realmente da filosofia contábil,
e outro que falava de forma latente, né? Então, quando fala assim da filosofia, nós estamos falando da parte fundamental, as primeiras causas do conhecimento. Então, o autor que realmente se destaca na doutrina foi o professor Vicente Somasi, né? Hoje você pega a escola pragmática positiva do Brasil, ela não consegue destruir a doutrina do professor Vicente Somasi também. A teoria patrimonial é indestrutível, né? Quando o Watts e Zimmermann criam o modelo positivo, eles não criam doutrina nova. O que eles falam já era falado por Masi há quase 100 anos atrás, que Masi dizia que a parte experimental tem que ser envolvida a parte patrimonial. Só que como nos Estados Unidos a contabilidade é processo de informação, não é ciência necessariamente, né? Como dizia vários autores aqui no país, o que eles fizeram? Eles usaram o modelo estatístico simplesmente para acrescentar ao sistema de informação contábil. Por isso que eles não pegam a doutrina patrimonial, que para eles não há esse reconhecimento. O que há de reconhecimento lá é que a contabilidade é um processo e os livros de contabilidade financeira, por exemplo, o levantamento de contas, são todos volvidos simplesmente para a parte de balanço ali, um monte de exercício. Eu tenho uns livros desses aqui em casa, mas aqui é exercício para baixo para cima, né? Parece que é mais prova de Enem ou vestibular do que necessariamente um treinamento para o contador, né? E fica exaustivo. Eu me lembro que teve um autor nacional que um dia falou que não vai colocar tanto exercício no livro dele, porque cada professor vai criar o seu, dentro da obra, né? A criatividade de cada um. E aqui no Brasil, às vezes, se repete isso em alguns editoriais, né? Muito exercício, aquela coisa toda, para ajudar o professor, mas o professor tem que desenvolver o seu material dentro do material que ele lê. Bom, é claro que ajuda, mas gera uma repetição também, né? Mas aí, nesse sentido, aí, os americanos, como o Watts e Zimmermann diziam, que o modelo da contabilidade positiva, que começou a ser criado em 1970, não foi criado agora, não. Aqui no Brasil começou-se a falar dele em 1991, né? 1970, com 3 artigos, me parece, envolvido a utilização de estatística dentro do processo de formação e relevação contábil, era simplesmente para desenvolver resposta de hipóteses. Então o modelo não era completo também, não, como não é até hoje. Porque a hipótese, responder uma hipótese, não desenvolve a conclusão de ciência. A hipótese é o primeiro elemento. Você faz a hipótese, você testa a hipótese, você analisa as conclusões que você testou e gera uma síntese. Então aqui no Brasil não é assim não. Você faz a hipótese, né? Você testa a hipótese, muito mal feito. O teste é muito mal feito. Aí você já conclui lá, mas não cria síntese nenhuma. E nem a análise das hipóteses é bem feita, é só simplesmente descrição. Então, tanto é que você vê o que foi desenvolvido de gestão patrimonial em nível de resposta contundente, por exemplo. Não tem, né? Igual aqui, eu fiz por conta própria um estudo em cooperativas de crédito, aliás, de uma cooperativa, mas de um fenômeno. E eu consegui constatar o seguinte: quando havia certos níveis de um elemento, imediatamente dava uma reação no outro. E ali eu criei uma lei, que eu não vou comentar ela agora, que não é o motivo de falar. Então, quer dizer, esse tipo de estudo que é o que tem que ser feito na estatística patrimonial. Então, hoje, o que eles fazem? Eles colocam a contabilidade como a parte mais baixa, né? A favela do conhecimento contábil, que é a periferia, ou seja, a parte formativa. Acrescenta estatística nela, como se ela não tivesse objeto de estudo. Aí a contabilidade vira o quê? Meramente um sistema de informação que é acrescentado nela um processo estatístico de informação para responder alguma hipótese de informação que não tem objeto quase nenhum. Pode ser um segmento empresarial, pode ser uma inflação, pode ser um elemento que não tem forma patrimonial, contábil realmente, né? A base dessa teoria, com todo respeito aos autores, né, ela não é patrimonial.
Esse foi o erro deles na época lá. Porque, por exemplo, como é que eu vou desenvolver uma teoria sobre uma ciência que o autor da estrutura moderna eu não conheço? É a mesma coisa que você falar de pintura, mas não falar sei lá, do Leonardo da Vinci, não falar do Michelangelo, não falar do Picasso. Não tem como você desenvolver pintura sem estudar esses autores. É a mesma coisa, como é que você vai conhecer a literatura nacional sem ler o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o Machado de Assis, o Lima Barreto? Você vai ler, você vai desenvolver com base no quê? Tem algum gramático no Brasil, algum literalista, algum editor, que fez uma literatura prática sem pegar a origem desses grandes autores? Se pegar um Castro Alves, né? Se pegar um Olavo Bilac, se pegar um Guilherme Setúbal, não tem, um Jorge Ribeiro, não existe um negócio desse. Agora, em contabilidade tem. Você pega um livro de contabilidade e fala assim, esse livro revolucionou a contabilidade. Por quê? Porque eu falo dos conceitos de um autor que eu nem menciono ele. Quer dizer, eu uso ele como se eu fosse o autor. Outros falam assim, não, o nosso livro revoluciona a contabilidade. Por quê? Porque nós copiamos de um americano. Quer dizer, essa é a revolução da contabilidade? A ignorância em matéria das origens ou da base científica, né? Ou plágio declarado de um autor que também não tem essa base, fala da contabilidade, mas não tem a mesma base original. Então é o que está acontecendo no país, lamentavelmente é isso, né? Então a verdade tem que ser dita. Esses conceitos atuais são muito interessantes, tal, o pessoal fala muito, mas o autor, a autoridade não vem desses grupos, a autoridade vem do Masi, principalmente dele, e com o nobel reconhecimento dos grandes doutrinadores italianos. Então, alguém falar que não conhece contabilidade. Igual eu conheço alguns críticos que falam assim, ah não, isso é coisa de história. É de história mesmo, meu filho, porque já está provado. Isso vai ser coisa de quê? Da sua cabeça, você que desenvolve? Quer dizer, você acha que... Tem gente que acha que evolução do conhecimento ela vem de grupo político. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você já viu algum grupo político descobrir alguma lei científica aí de contabilidade ou criar algum conceito? Não. O que eles fazem é conceito vazio. Você cria um conceito sem uma intuição de inteligência, meramente por conceito de uma autoridade política, ele não existe. Qualquer lógico vai falar que isso é bobagem. Você acha, por exemplo, que, com todo respeito, Câmara de Vereador, o Instituto de Classe, o Instituto Pseudo Mundial, de Controle Mundial da Contabilidade, você acha que eles são entidades lógicas? Não são, não. Entidade lógica está aqui, ó. Entidade lógica são as pessoas que escreveram contabilidade, tá certo? As pessoas que fizeram o conhecimento contábil, na sua história, que está provado, é fato social, e na sua própria inteligência e raciocínio. Tirando isso aí, não tem autoridade. O que eles vão fazer, querendo ou não, dizendo que eles são os autores, é repetição do que os outros fazem. Inequivocadamente, é esse o resultado. Ninguém vai conseguir fugir disso. Então, quando houver uma crítica desse sentido, que eles falam assim, não, que o conceito, isso aí vem da história, que um grande autor falou, não, que são eles. Esse autor está falando mentira, ele está falando bobagem. Ele está no erro, lamentavelmente. A raiz da contabilidade vem da autoridade da doutrina. Ela não vem de grupo político. Não vem. Pode falar o que quiser. Grupo político não manda em conceito. É outro problema. Conceito vem da lógica. O conceito vem da concepção dos termos, que as inteligências, ao analisar os fatos, desenvolvem a verdade. Conceito não vem de consenso político. Por mais que você põe um doutor lá, porque ele pode fazer uma norma que está totalmente errada. Né? Então, lamentavelmente, dizer que a verdade está ali, né? É inversão psicótica total mesmo, isso aí não há dúvida. Então, essa crítica aí de gente, lamentavelmente, incapaz, inepta em matéria doutrinária, né? E ainda mais no conhecimento do conhecimento,
Ele ainda faz uma crítica que é a crítica do ignorante, do analfabeto funcional, né? Que ninguém pode conhecer isso porque isso aí é museu. Alguns falam isso ainda, né? Eu até recebi uma crítica uma vez com relação a isso, dizendo que os autores que eu citava, que são os maiores autores do mundo, coisa que ele nunca fez na vida dele, ele nunca pensou em fazer não era nem pensador em contabilidade. E fizeram essa crítica a mim já faz muitos anos, e dizendo que era um museu, quisera eu ser um daqueles museus, viu? E quiseram os grandes autores atuais, dizem que são os atuais, lerem aqueles museus para tentar mudar as concepções errôneas que eles estão defendendo, né? Uma delas, por exemplo, aqui para acrescentar mais aqui o nosso vídeo, é de pensar que a informação contábil se produz com base no futuro. Olha o disparate que eles estão fazendo. Já pensou? Você pega um patrimônio, você nem sabe se ele vai existir daqui a 10, 20 anos. Como é que eu vou conceituar um ativo com base no futuro? Ah, mas você calcula fluxo de caixa. Nós sabemos que o fluxo de caixa é uma simulação. Ele é um instrumento de análise? É, mas é simulativo. Ele não é totalmente verdadeiro, né? Ele é um modelo de estima. Ele não é um modelo de avaliação. E a avaliação só vai existir quando o valor é concreto. Então eu posso, por exemplo, avaliar um ativo, um fluxo de caixa total, né, sei lá, em 10 milhões, com mais 50 que está nele, normal, aí seria 60 que eu venderia a empresa. Só que eu vou achar nessa empresa 70, 55, 52. Então a avaliação só existe quando o ad valorem se concreta, né? Então a pessoa fala assim, não, você vai conceituar um ativo com base no futuro. Mas peraí, o ativo existe por causa da base do futuro ou da base atual? Ou da base do passado? Aconteceu o ativo, o elemento, né? O bem. O bem existe hoje, aí ele foi ativado. Então não tem nada a ver com o futuro, não. Isso aí está errado. Você já pensou? O contador vai ser avaliado com base no futuro. Ué, se você existe hoje, você vai existir ou é no futuro, por causa do futuro que você existe hoje? Você existe hoje porque realmente você está no presente e você esteve no passado. Não existe isso. Em filosofia, aí não é verborreia teórica não, viu, gente? Em filosofia, um ente, ele existe porque é. E isso aí não muda em nenhum elemento, nem social. Você pode fazer previsões do futuro, mas um elemento que ele é porque ele existe hoje, não é por causa do futuro, necessariamente. Você não pode classificar um bem de hoje por causa do futuro, é porque ele existe hoje. Então, se alguém falar isso, lamentavelmente, não entende nada de conhecimento básico, conhecimento de ciência básico, conhecimento básico de filosofia e muito menos de contabilidade. Como, por exemplo, teste de impairment, né? Concordo que você pode fazer os testes lá para você verificar se o potencial econômico do bem imobilizado ele está abaixo do de mercado. Você pode fazer. Agora, qual é o problema? Quando você faz esse teste e joga no balanço, você está julgando um elemento que não existiu. Você fez um teste, gente. Teste não é a mesma coisa com a provisão de devedores duvidosos, porque você tem lá, por exemplo, alguém que atrasou, aquela é a prova real, e eu vou lá e jogo no balanço. Isso é um teste, isso é uma realidade, quer dizer. Agora, testar, por exemplo, se pega várias métricas, compara com o valor de mercado, ou os mesmos mercados, se o valor for menor, você joga além da depreciação mais a imparidade. Eu fico pensando, ainda nesses autores atuais, que eles falam assim, nossas teorias são as melhores, mas eles nunca usam termos em português. Nunca usam. Então, por exemplo, como é que você vai falar de uma teoria que é melhor usando o conceito americano, impairment, accruals, não sei o que lá. Quer dizer, eles são tão inteligentes que eles não conseguem nem transpor o conceito para o português. É lamentável um negócio desse. Quer dizer, ainda por cima, o básico da língua, que é para você fazer a tradução, não tem, né? Então isso aí está vindo até de gente com doutorado e mestrado aí. Lamentavelmente, tristemente, nós temos essa realidade no país. Pessoas
que se consideram criadores de conceitos, não são pessoas que atribuem a grupos políticos a autoridade que não tem, né? E ao mesmo tempo pessoas que fazem a crítica dizendo que história é uma coisa e a realidade nossa é outra. Nós vivemos nesse processo da nova ordem mundial, né? Que um grupo tem que controlar todo mundo. Isso é totalmente contra não só o nacionalismo, mas contra a própria sociedade. Esse progressismo exagerado que não resolve nada, né? Se um grupo de lobos lá muda uma coisa, nós vamos mudar o conceito e vocês que se virem para lá. Pois bem, se nós fraudarmos as contas por falta de fundamento conceitual, o desreconhecimento da base doutrinária, será que nós vamos poder fraudar os grupos de classe, os grupos de norma, pela ausência técnica que eles nos inspiraram? Então, quer dizer, nós que vamos tomar a tinta e vamos receber a lenhada por causa dessa gente aí. Então, não pense assim, minha gente. O negócio é nós pegarmos a base original científica, aprofundarmos essa base e pegarmos o que é válido, que está de acordo com a lógica, aceitarmos e aquilo que não está, não aceitarmos. Basicamente isso. Eu não posso fazer balanço com base em teste. Por quê? Porque a base patrimonialista fala muito bem. Se o fenômeno é com a base lógica, eu não posso dizer que o fenômeno pode ser. Se o fenômeno pode ser, ele não é. Então, para que eu vou julgar no balanço? Né? Ao mesmo tempo, como é que eu vou pegar um valor de um bem que existe e falar assim, não, eu vou registrar esse bem com base no futuro? Se o bem existe, como é que eu vou classificar ele com base no futuro? Ah, mas tem o fluxo de caixa descontado. Isso é estima, simulação de análise. Você não pode registrar um estoque pelo fluxo de caixa futuro, gente. Isso aí é o mínimo em matéria patrimonial. O professor Mar dizia, o que faz o estoque na empresa? É a compra de mercadorias, basicamente isso. Aí o que eles fazem? Começam a relativizar até a compra. Quanto que você registra o estoque? Quanto você comprou? Quanto a nota chegou? Quanto a nota vai chegar? Quando a mercadoria... Eles começam a inventar chifre na cabeça de cavalo para relativizar o conceito que está fixo. Então esse negócio que quando a nota... Você comprou a mercadoria, não comprou? Se a nota chegou com a mercadoria, não tem problema, você registra. Quer dizer que se a nota chegou depois, você vai ter que registrar quando a nota vir depois, sendo que a mercadoria está aqui. O curto espaço de tempo vai influenciar, nesse caso, no registro de estoque. Quer dizer, coisa básica, erro gráfico em matéria de contabilidade. Uns querem complicar, outros querem facilitar sem olhar a origem. Né? Então facilitam, cria o quê? Um mexidão lá, que todo mundo passou a boca e faz aquele negócio lá. Né? Então, lamentavelmente, são tempos difíceis. Tá? Então, essa história, essa crítica de dizer, não, que isso aí é coisa de história, isso aí é crítica de gente aculturada em matéria contábil, gente que não conhece essas bases, não quer conhecer e acha que é o dono da verdade. Porque no dia que ele conhecer, talvez ele se arrependa dos erros que ele tem cometido. Porque nós, professores, temos uma missão muito séria, que é de passar a verdade para os alunos. Não tentar criar um modelo que nos é imposto, tá certo? Com base lógica zero, ou com a base lógica que não se reconhece a origem, nós sabemos quais são, e naquilo que está errado, passar para o aluno. E depois, se ele aprender errado, de quem que vai ser a culpa? Vai ser minha, porque eu fui, lamentavelmente, contra a consciência e contra a verdade. Tá certo? Até um recado que eu queria passar para vocês. Tema sobre conceitos, críticas gerais sobre conceitos. Daria até para a gente aprofundar mais, mas vamos tentar fazer um vídeo mais curto aí para vocês entenderem, tá bom? Forte abraço, se você gostou, compartilhe, faça o seu comentário aí e espalhe essa informação, tá? E para nós vai ser um prazer. E depois nós faremos também alguns vídeos mais específicos sobre algumas técnicas contábeis, tá bom?
está ensinando a fazer alguma coisa. Perfeito? Forte abraço para vocês, toda a paz, todo bem. Muito obrigado aí pela audiência. Um abraço.